bem-vindas e muito bem-vindos ao 16º Fórum Internacional da Aliança Latina e ao nosso painel sobre os benefícios das parcerias entre ONGs e universidades. Esse painel conta com a participação da Emília Righi, que é diretora-geral da Universidade El Paciente y la Familia, de Rosa Inês Monteiro Barra, presidente da Corporación de Ayuda al Niño com Artritis Crônica Juvenil, e eu farei a mediação. Eu sou a Inês Pereira, eu sou professora da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Administração, e tenho a honra de mediar esse painel, e quero contar para vocês da Fundação Getúlio Vargas um caso e também fazer alguns convites. O caso que eu quero contar ficou conhecido no Brasil, que é um caso que mostra um pouco o potencial dos estudantes universitários, né, de colaborar e fazer coisas interessantes na área social. No começo desse ano, de 2021, os alunos ingressantes na escola, né, os chamados calouros, eles tiveram, como tradicionalmente se faz, né, um convite para participar de uma gincana. Essas gincanas sempre existiram na escola de administração, ou existem há bastante tempo, e é um convite para os alunos se conhecerem, fazerem algumas brincadeiras, enfim, se integrarem um pouco ao ambiente universitário no qual eles estão ingressando, né? E nesse ano aconteceu uma coisa muito engraçada, que eles tiveram uma tarefa, os calouros tiveram uma tarefa de encontrar celebridades apoiando a sua turma. São 5 turmas de ingressantes no curso de administração, também temos uma outra turma ingressante no curso de economia, e os veteranos passaram essa tarefa, né, de encontrar celebridades que apoiassem cada uma dessas turmas. E o que os veteranos imaginavam, quando eles disseram celebridades, era apoio dos próprios veteranos, né? Os veteranos se apresentavam como as celebridades da escola. Só que os alunos tomaram essa tarefa ao pé da letra e começaram a procurar celebridades de verdade que manifestassem o apoio a cada uma das turmas. Então, o que aconteceu? Eles conseguiram realmente celebridades no ramo da arte, da política, dos esportes, e cada qual manifestando o seu apoio para uma das turmas específicas, né? Então, isso se tornou, no Brasil, um caso conhecido, saiu na imprensa, e exemplifica um pouco o poder de mobilização dos alunos, quando eles resolvem fazer coisas em prol de uma causa, como eles podem fazer, como eles se mexem, como eles podem realmente fazer coisas interessantes. E a partir dessa experiência, que foi uma brincadeira, né, que foi um mal-entendido, eles se organizaram dentro de uma gincana, chamada agora de Gincana da Vez, né, para usar esse poder de mobilização numa campanha de financiamento coletivo. Então, a Gincana da Vez arrecadou recursos, repassou esses recursos para organizações sociais e foi feita uma campanha de distribuição de cestas básicas. E a Gincana da Vez continua, agora ela se constituiu como uma organização mesmo, para alimentar essa ideia de usar a mobilização dos alunos em prol de alguma causa social. Então, acho que é um episódio, né, um caso, mas eu acho que ele exemplifica o potencial dos universitários nessa direção de ações sociais. E existem outras iniciativas que, dentro da Fundação Getúlio Vargas, que eu acho que também são muito relevantes. As empresas juniores, né, que prestam consultoria para organizações variadas, né? Temos a empresa Júnior, a empresa Júnior Pública, que eu também queria convidar vocês a conhecerem, porque muitas vezes você tem na sua organização
uma questão relacionada à gestão, com a qual ninguém tem muita experiência, né? Seja uma campanha de comunicação, uma organização financeira da sua organização, da sua entidade, um problema de captação de recursos. Esses alunos prestam consultoria nessas áreas. Para eles é uma fonte de aprendizagem e para as organizações sociais é uma fonte de troca de conhecimento e de ações renovadas, né? Existem também muitas iniciativas nas pesquisas. Então, áreas, aqui eu coloco um exemplo que acho que é o mais conectado, né, com a realidade do nosso fórum, que é o GV Saúde, o FGV Saúde, que é um centro de estudos relacionado diretamente à gestão da saúde, que faz muitas pesquisas, tem muitos cursos, publicações e tem muito interesse em parceria com organizações sociais com afinidade, né, com essa temática da saúde, porque eles estão sempre pesquisando, sempre procurando inovações e ações nessa área. Então, fica aqui o convite para vocês conhecerem essas iniciativas e essas possibilidades dentro da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou passar agora a palavra para a Rosa Inês Monteiro Barra, que vai contar a respeito da sua experiência na Anacroge. Por favor, Rosa Inês. Tarde, eu sou Rosa Inês Monteiro. Vamos fazer uma apresentação do projeto colaborativo aqui em Santo Tomás. Eu vou falar um pouco sobre a história para conhecer, para contextualização. Nós somos uma corporação de crianças com artrites de 0 a 25 anos. Temos uma trajetória de 25 anos de trabalho. Temos muitos projetos em mente. A nossa mente funciona 24 horas por dia. Como eu falei antes, a corporação já tem 25 anos de fundação. Começamos com uma corporação para ajuda de criança com artrite reumatoide juvenil. Nós tivemos a adoção de 3 logos. O último é aquele que tem a mãozinha aparecendo no coração. Aqui está o nosso corpo diretivo, o Valdo Farias, que é psicólogo clínico, a Rita Flores, que é tesoureira, a Consuelo Garrido, secretária, e Enzo Castiglione, que é o nosso diretor médico, e oftalmologista também especialista em uveíte. Aqui a nossa missão é educar, orientar, apoiar e acompanhar tanto crianças como jovens com artrite, a sua família e o meio ambiente, como colégios, amigos, trabalho dos pais. É tão complexa a situação porque nós temos muitos sintomas e muitas vezes é uma doença invisível. E nós também lidamos com pessoas que lidam com artrite, também artrite reumatoide. Temos muito comprometimento com esse trabalho, respeito a todas as pessoas, muito otimismo, para nós não existe a palavra não, e muita tolerância. Então, 25 anos de caminho, claro que nós aprendemos muito com isso. Sempre fazemos a difusão e a conscientização, apoio e tratamento, e isso significa que quando há situações muito complexas, nós temos uma relação direta com o Ministério da Saúde para conseguir os remédios e temos um bom relacionamento, também damos apoio social e a nossa ideia é construir uma sociedade em que ser diagnosticado com artrite juvenil não é um impedimento, mas para viver uma infância. Tentamos ter uma abordagem mais amigável possível com essa patologia. E como chegamos a Santo Tomás? Paloma, minha filha, estudou em Santo Tomás, ela estudou comunicação visual e ela ficou muito conhecida por falar sobre artrite juvenil e também ficou muito conhecida depois como
na diretora nessa área. Começamos a trabalhar com eles em 2015. A ideia é que os alunos pudessem conhecer o terceiro setor, e no Chile, quando você fala dessa área, é uma questão muito complexa. As pessoas não sabem do que nós estamos falando, porque as pessoas não entendem como que há pessoas que trabalham em prol do próximo sem nada em troca, principalmente para proporcionar informação. Eu, como tenho uma filha com artrite, então eu sempre me candidatava a falar para as pessoas sobre o assunto. Eu também me envolvi em muitas campanhas de conscientização. Aqui nós temos uma galeria de Santo Tomás. A primeira coleta foi de luvas. Foi uma campanha sempre realizada para que as crianças pudessem mostrar um rostinho alegre. Não queríamos mostrar sofrimento. Queríamos, então, que fôssemos o mais amigáveis possível, porque a ideia é que as crianças mostrem a parte boa de toda a sua jornada, que é para toda a vida, porque é uma doença crônica. Tivemos campanhas muito boas, todas as crianças sempre querem participar. Eles ficam muito entretidos também. Aqui também a Lola, ela tem artrite desde os 10 anos de idade, hoje é profissional, e o pessoal sempre está aqui trabalhando conosco, contando a sua história. Ela conta a sua história para todos os alunos, e para eles isso significa trabalhar com o cliente real. Não é como fazer uma campanha de qualquer produto, mas sim, você trabalha com um produto específico. Nós somos uma sociedade que trabalha diante dos desafios. E isso também é uma coisa que tem também ajudado muitos lugares. E aqui mostramos o que significa ter rigidez. Então, aqui, quando a pessoa coloca essa luva, ela consegue entender o que a pessoa que tem artrite passa. Nós temos alunos de Santo Tomás, que as novas gerações participaram também. As crianças sempre se lembram de nós. E há muitos anos, eu também me lembro que numa aula com a Emília, sempre me falamos sobre essa doença e conseguimos fazer uma conscientização das pessoas. As crianças sempre estão contentes e para eles é uma brincadeira. Mas quando eles são maiores, eles já não querem mais ficar assim, a não ser quando chegam um pouquinho com mais idade. Aqui nós temos todas as campanhas realizadas, em 2019, 2020, fizemos essa campanha. Vamos ver um vídeo, vamos ver se ele vai passar. Qual é o seu super-herói favorito? E o que é que você mais gosta no seu herói? Quando voa... Perdão, mas o áudio está inapropriado para interpretação simultânea. E quando enfrenta os vilões. E que superpoder você gostaria de ter? Todos. Sério, todos. Você sabia que também é um super-herói? Sim. Eu tenho um escudo. Você também é uma super-herói, sabia? Você também é corajosa? Com a sua ajuda, eles têm artrite mais complexa, porque também pode afetar os seus órgãos. Já há 4, 5 anos eles estão com essa doença. Mas eles são como pequenos adultos. Aqui nós temos outros pequenitos. Eles sempre participam com o seu sorriso e contam diferentes histórias sobre a sua situação. Aqui nós estamos com a diretora, a professora Aurora. Aqui é uma reunião que nós fazemos sempre no mês de janeiro para planejamento, para as atividades do ano, o que nós vamos fazer nas campanhas, o que nós vamos pedir para os alunos. Sempre estamos com eles, seja presencial ou virtual. A ideia é estar sempre presente. Bom, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada, Rosa. Parabéns pelo seu projeto, pela sua experiência. E eu gostaria de chamar agora a Emília Arrighi, que é diretora-geral da Universidade del Paciente e la Família. Bem-vinda, Emília. Muchas gracias, Inés. Y bueno,
Bem-vindos a todos. É uma honra e um prazer poder compartilhar com vocês esta jornada. Já tem 16 edições do Fórum da Aliança Latina. É um grande movimento que vem se consolidando a cada ano. Agradeço infinitamente pelo convite, também pela oportunidade e a possibilidade de compartilhar esta sessão especial, que foi feita especialmente para a academia, porque eu quase me emociono quando vejo. Porque finalmente isso saiu, porque nós estamos trabalhando nele há muito tempo. É muito bom escutar a Rosa e a Paloma, são duas lutadoras, batalhadoras de sempre. E também o contato com a universidade, também isso vai abrindo caminho. O que nós queríamos compartilhar com vocês é o trabalho organizado pela Universidade do Paciente e a Família. Como vocês sabem, é uma organização, bom, é um centro de inovação e um centro educacional, e o seu objetivo principal é a educação e a oferta de formação acadêmica acreditada ou credenciada para pacientes, voluntários, cuidadores e também para profissionais da saúde que tenham interesse no atendimento voltado para a pessoa. A colaboração sempre é feita com esses outros stakeholders que nós sempre falamos: a sociedade científica, as fundações, as universidades e a administração pública também. São todos esses atores que têm que estar conectados para que os projetos possam chegar com tempo e forma nos destinatários principais, que são os pacientes e as suas famílias. Baseado nessa missão principal de fazer tudo pelo paciente, mas também com eles, e de trabalhar de forma conjunta, não somente com os pacientes, mas também com os líderes das organizações. Boa parte do nosso público já passou pelos nossos cursos e também já compartilharam, enriqueceram através disso. Nós temos muitos relatos de muitos líderes que vocês já conhecem. Todos eles fizeram com que essas propostas educacionais chegassem ao nível superior para os participantes. E vamos continuar crescendo com essas ferramentas. Como organização, nós temos 5 áreas principais de atuação. Uma delas é o programa Paciente Esperto, que vocês já conhecem. É um programa para toda a região. Ele foi suspenso durante a pandemia, mas agora nós vemos que o fator presencial já está voltando, principalmente a normalidade está sendo retomada. Então, a partir de 2022, nós vamos retomar esse programa piloto. É uma opção que está sendo implementada em 3 países: Argentina, Panamá e Colômbia. Depois, nós temos os nossos formados em Advocacy. Eu vou falar justamente de um exemplo desse setor. A formação nesse campo é dirigida especialmente a esses líderes que vão representar as necessidades ou as prioridades dos pacientes. Eles tomam decisões estratégicas sobre as políticas de saúde e depois nós temos o outro programa. Ele é direcionado à alfabetização sanitária e também à experiência em doenças e à humanização da saúde. E é outro programa que também foi desenhado especialmente para famílias e cuidadores. Temos mais de 260 formandos. Parece incrível para nós. São mais de 23 países, representando mais de patologias de todos os tipos. São doenças muito frequentes ou também pouco frequentes. Cada vez que nós temos a oportunidade de compartilhar informações ou esses problemas no nível pan-americano, nós vemos um crescimento de aprendizagem mútua. E isso nos ajuda, por um lado, a identificar
algumas barreiras, obstáculos que são comuns, mas também podemos ver como podemos compartilhar. Essa é uma das missões justamente do Fórum da Aliança Latina. Vemos como podemos compartilhar estratégias que funcionaram em um lugar pequeno, mas que também podem ser adaptadas e depois transpostas em outras cidades ou regiões. Aqui eu vou me focar no nível de advocacy. Depois de tantos anos trabalhando nas organizações e depois de contar com líderes tão bem formados, identificamos a necessidade que essa formação ou esse conhecimento ou habilidades envolvidas finalmente foram validados institucionalmente. É uma acreditação formal que nós atingimos e foi um trabalho muito árduo. Nós somos a única organização que oferece a formação acreditada em advocacy. É uma formação certificada por universidades. No início, isso foi bastante complicado, porque, como a Inês falou, ou também como a Rosa falou, pouco a pouco esse mundo mais social e comunitário vai se abrindo quando se entra em contato com a realidade. E quando as pessoas chegam à universidade, líderes, e também fazer diferentes patologias, era uma coisa muito rara. É difícil você conseguir encaixar todos eles. E quando você começa a explicar o trabalho realizado e a entrega absoluta, como a Rosa falou, e esse comprometimento de 24 horas, de disponibilidade de todo o tempo e a todo momento, as pessoas que estão na acadêmica vão abrindo sua mente e o seu coração. E tudo isso vai se tornando cada vez mais realidade. Há mais universidades que vão se identificando com essas ou outras áreas profissionais ou outras áreas de especialização. E também que merece todo o nosso respeito e atenção. Esse programa em particular foi pensado por organizações de pacientes na área multidisciplinar, e isso foi realizado com o apoio de outras duas organizações, ou de três organizações, do Peru, SMUB, Argentina, EMA, e acho que também o do Chile teve uma colaboração nesse processo de união, dizendo, bom, nós vamos ter esse tipo de formação. Então, nós temos também um capital semente que foi recebido. Não tem uma associação tão internacional tão importante quanto essa que contribuiu e que também permitiu fazer ou que nos financiou a realização de duas edições desse programa. Tivemos a participação de mais 33 líderes de todos esses países listados. E o que nós quisemos fazer foi medir o impacto. Esse exercício foi feito com uma consultora externa para não ter nenhum tipo de viés na análise. Então, é uma organização externa que ocupa especificamente de fazer esse tipo de medição para poder registrar esse impacto que chegou a 75% em todo o mundo. É um número muito alto. Aqui também temos uma declaração, para quem não conhece, de Paulina. Ela é de origem mexicana, mas mora no Reino Unido. É a gerente regional de tudo que é informação para a área da América Latina. E aqui fomos medindo a nível individual as concorrências, 70% de melhora de evidência, 69% de melhora de geração de alianças estratégicas, 78% no aumento da representatividade e transparência, 77% comunicação interna e externa, mais de 80% de estratégias de advocacy e 77% de empoderamento e apropriação do conhecimento. Esse tipo de medição seria pouco
o faro que temos que nos direcionar e o que temos que trabalhar também. Nós estamos agora somos capazes e temos as ferramentas para poder dar apoio na medição de impacto, e eu acho que todas as organizações têm que começar a demonstrar esse tipo de atitude. De que forma o trabalho que fazem, que antes era silencioso, que muitas vezes era pouco visibilizado, tenha que ter uma visão concreta de como a sociedade se beneficia através de atitudes concretas que as organizações fazem. Aqui estão fazendo as organizações de pacientes europeias, estão mostrando não somente o impacto, mas também o impacto econômico e de que forma esses serviços que as organizações de pacientes oferecem promove não só uma melhora concreta na qualidade de vida, na localização de serviços, em um diagnóstico oportuno, um acesso precoce ao tratamento, mas também uma economia legal, bom no sistema de saúde. Porque a organização está oferecendo. E isso foi uma das estratégias que foram usadas para também preservar a sustentabilidade das organizações. Quando tinham fundo público que começavam a se retirar, tinham que tomar essa opção e dizer, momento, temos que mostrar que o nosso serviço tem um impacto econômico importante. Outros dos exemplos que queremos mostrar que outra do nosso programa de advocacy dirigido a diferentes doenças tinha como objetivo preparar todo um panorama com esses líderes formados com conhecimentos sólidos, com nomes. Eu coloquei nomes a coisas que eu já fazia, que esse também foi uma descoberta importante. Muitas coisas que vocês faziam pertencia a um marco conceitual, a um grupo de conhecimento que tem publicações, que tem referências sobre os assuntos, que hoje não são tão novos e já temos uma certa experiência e evidência que vai sendo feito nos anos. Que é nosso primeiro formado de advocacy, que é o Martim, que pode ser visto na tela participando, e nos pareceu incrível. Ele estava falando sobre advocacy, de como se construiu esse papel, a participação de pacientes na Conetec, que quando terminamos nosso primeiro programa, Martim me disse, é muito lindo que você fala, mas isso na Argentina não vai acontecer. Assim que o nosso programa terminou, abriu-se uma convocatória e eu indiquei o nome dele e foi engraçado, porque justo ele que tinha dito que via como pouco possível, real na Argentina, agora estão se abrindo muitas portas e espaços, e o que nós procuramos desde a nossa organização é que esses postos sejam ocupados. De que outra forma as universidades podem apoiar as organizações de pacientes e estariam encantadas de ter um diálogo mais próximo? Em geral, evidência. Nós nos enfocamos na experiência que é uma tendência que está sendo registrado com maior profundidade em todo o mundo. Talvez na América Latina está começando, poucos anos, já tivemos a oportunidade de gerar 2 documentos,
um sobre as experiências, necessidades de pessoas com câncer de mama avançado que moram em Equador. É um estudo que realizamos das organizações de pacientes. O Dr. Diego Jum está nos acompanhando desde a sua organização no Equador, e ele e outras iniciativas foram somadas. Esses documentos vão constituir uma fonte de evidência nessa comunicação, nesse diálogo e nesses acordos com a administração pública. O mesmo aconteceu que apresentamos o documento sobre psoríase e artrite psoriática, e a doutora também teve participação direta, e juntos elaboramos esse documento, e tem uma perspectiva, não é só um documento que reflete um aspecto clínico da doença, ou uma ideia de como deve ser, como as pessoas devem ser atendidas que padecem dessa doença, mas também temos que ressaltar as necessidades imediatas, e que mostra também a realidade dos distintos países de toda a região. Nesse caso, é um documento de consenso pan-americano. Então, participaram mais de 15 países e seus representantes de cada organização. Outra das coisas que queremos apresentar é uma pesquisa que fizemos sobre autocuidado em pessoas com doenças crônicas de Latinoamérica. E pessoas nos ajudaram e foram os protagonistas dessa pesquisa. Isso seria impossível. Mais de 3.600 pessoas responderam à pesquisa, e sem a participação de 50 organizações de diferentes países nos ajudaram. Sem eles não seria possível. E foram condições diferentes de saúde foram questionadas: câncer, doenças reumáticas, esclerose múltipla, entre outras. Então, temos ferramentas importantes que vai ajudar a compartilhar. Até onde vamos? Em que direção vamos? Vamos mostrar não só a necessidade dos pacientes, que marcam aqui, tem provas, e também queremos consolidar um impacto que a organização pode ter, não na qualidade de vida, mas o impacto econômico que significa receber assistência em um momento oportuno, com os tratamentos adequados e com pacientes que cada vez vocês vão treinando para melhorar e utilizar de forma mais eficaz os sistemas sanitários. Continuamos trabalhando para melhorar, e lidamos com a democratização, a transparência dentro da organização, a representatividade, como os líderes obtêm as informações para tomar posicionamentos, de que forma vão ampliando horizontes, porque temos pessoas em áreas rurais, suburbanas, que enfrentam mais barreiras e não têm muita facilidade ao acesso. Então, nesse caminho, eu acho que podemos apoiar as organizações. Outras formas que as organizações têm de colaborar, para colaborar, outra parceria que fizemos com Allcan, que fala sobre a eficiência do atendimento ao câncer. Estima-se que mais de 20% do orçamento, dos recursos, são desperdiçados, e aí tem uma oportunidade de melhora. Portanto, eles trabalham uma forma de ter um trabalho de atendimento de qualidade, e
E junto com a Universidade de San Andrés, na Argentina, estamos fazendo seminários sobre Health Literacy para profissionais especializados em oncologia. De que forma vamos nos aproximando o mundo para satisfazer as necessidades e também queremos formar os profissionais da saúde e alfabetização sanitária. Muitos de vocês foram formados de alfabetização sanitária, conseguiram colocar nomes em muitas coisas, tiveram um campo imenso para trabalhar e muitos de vocês nós também estamos planejando vai ser lançado sobre liderança, vai ser lançado o ano que vem. Nós estamos à disposição de organizações que querem juntar-se, fazer aliança, ou que já estejam funcionando e queiram junto a nós, continuar aprendendo em áreas específicas para continuar crescendo juntos. Esse é o nosso comitê acadêmico. Todos são médicos, advogados, pacientes, ex-pacientes, pessoas totalmente líderes com uma longa trajetória em diferentes países. Essa aqui é a nossa equipe, que está na América Latina inteira e conseguem ampliando suas atividades. Queremos agradecer. Nós temos uma grande honra de continuar crescendo com vocês e poder expor a Universidade do Paciente e nos colocamos à disposição e agradeço a todas as organizações e peço para que nos sigam, @UPF-Pacientes, nos sigam nas redes, tanto no Instagram, Facebook, como Twitter também, e que espero que fiquem membros, e é uma excelente oportunidade de poder trabalhar juntos e continuar compartilhando com vocês, continuar aprendendo nessa aliança que vai se consolidando nas universidades e organizações do terceiro setor. Como dizia a Rosa, que existe uma grande quantidade de pessoas que não conhecem. Então, um grande abraço a todos desde aqui e tomara logo nos possamos encontrar pessoalmente no próxima Aliança Latina. Muito obrigada, Emília, por compartilhar conosco a sua experiência e também trazer tantas evidências, né, do impacto das ações da Universidade, da Família e do Paciente. E eu gostaria agora de abrir o nosso painel para as perguntas de todos que estão nos assistindo. Vocês podem enviar as perguntas pelo chat e nós teremos as respostas da Rosa Monteiro e pela Universidade da Família, do Paciente e da Família, nós contaremos com a participação da Daia de Estrada, que irá responder também as perguntas. Por favor, podem enviar as perguntas de vocês pelo chat. Antes da gente começar, eu até gostaria de pedir para a Daia de Estrada se apresentar para a gente. Pode ser, Daia? Você pode abrir o seu microfone? Acho que sí, disculpe. Buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí para poder responder a las preguntas. Eu sou a coordenadora da Universidade de Paciente e Família e muitos de vocês já me conhecem. Vai ser um prazer ler e responder as suas perguntas. Acho que eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Entre as organizações que participam desse fórum, e especialmente do nosso painel, certamente há muitas ONGs que gostariam de ter uma orientação, de ter algumas dicas
primeiro, sobre como estabelecer parcerias com universidades. E depois também como manter essas parcerias de uma maneira que seja proveitosa para os dois lados, né? Tanto para as organizações como para as universidades. Então, eu pediria que vamos começar pela Rosa? Sí. Hola. Rosa. Bueno, nosotros... Bom, primeiro nós fomos conhecer a universidade, nós fomos contar a história de como as crianças vivem a história dessa doença. Temos o fator humano. Então, nós mostramos o que significa ter uma patologia. A partir daí, começamos a mostrar por que é importante ter uma relação com a universidade e também com estudantes novos. Assim, eles poderiam passar por experiência de trabalhar com o cliente real. Não foi somente nessa questão, mas também fazer um acompanhamento durante o tempo e também queríamos que eles tivessem uma vivência e conhecessem melhor esse paciente. O importante é a divulgação. E não é somente você arrecadar dinheiro. Também é importante mostrar que há uma doença que afeta crianças e também adultos. Isso é muito complexo. E nós sempre, então, fazemos um gancho com algum outro fator. Sempre mandamos mensagem, nós mandamos por e-mail, pelas redes sociais ou por WhatsApp. Então, nós sempre estamos presentes, estamos ao lado deles. Não é que você pede uma coisa e depois você esquece deles. Nós fazemos esse acompanhamento com todos, não somente da universidade, mas também com o pessoal da universidade, os pais. Não é somente por um tempo, nós estamos presentes o tempo todo. Porque em algum momento da vida, essas pessoas vão também se deparar com uma pessoa que também tem essa doença. Então, eles vão acabar se lembrando de nós. Então, essa é uma pulguinha atrás da lei que nós mantemos neles. Muito bom. Daya, seus comentários, Daya. Bien, nosotros nós começamos as parcerias porque nós temos membros na OPAS, que é uma organização de pacientes, e também membros individuais. Eles não participam da organização de pacientes, de fato. Então, para pôr em contato conosco, eles enviam um e-mail. É secretaria@universidadedelpaciente.org ou através das nossas redes sociais. Você preenche um formulário e aí nós entregamos os critérios para ser membro, um código de ética que tem que ser compartilhado e também tem que ser assinado. Depois, fazemos um trabalho conjunto. Por exemplo, a Emília estava explicando que nós realizamos levantamento regional. Faz pouco tempo que aconteceu, então nós não finalizamos ainda de tabular os dados, mas nessa pesquisa nós trabalhamos com organizações de trabalhos promotores e para manter o relacionamento, nós fazemos o acompanhamento de cada uma das atividades realizadas pelos nossos membros. Oferecemos também espaço para a divulgação das suas atividades. Assim, para que eles possam também receber bolsas de estudo em universidades, também outros cursos e seminários. Nós temos um contato bem estreito e também trabalhamos em rede, o que é mais importante. Eu vou ler aqui uma pergunta especialmente para a Daya, né? Uma pergunta do Fábio, que quer saber quem pode acessar o curso de advocacy da Universidade do Paciente da Família. E como fazer para acessar, ele pergunta. El curso de advocacy nosotros ya hemos realizado y estamos planificando para el año que viene. Para poder tener acceso, tiene que comunicarse con nosotros y nosotros a través de nuestro mail, se lo repito, secretaria@universidaddelpaciente.org
e nós vamos colocar você na lista de espera. E quando nós tivermos o planejamento feito, nós vamos entrar em contato para oferecer o curso. É claro que vai depender também da capacidade e também do país onde for realizado. Nós temos cursos regionais e também locais. Ainda, Daya, sobre o mesmo assunto, tem uma questão aqui da Thalita, da Abrali. Ela pergunta o seguinte: em relação às campanhas de advocacy, como fazer advocacy em uma organização com poucos funcionários? Como iniciar esse planejamento e o que ter como foco? Bien. Bom, começando pela pergunta. Com poucos funcionários. Bom, com poucos ou muitos, você sempre pode fazer advocacy. Não é um obstáculo você ter poucas pessoas. É claro que quando você tem mais experiência, já tem uma estrutura maior, fica mais fácil. Agora, como realizar o advocacy? Você começa com o planejamento, analisando. Bom, eu vou tentar resumir, porque nos cursos que nós temos de 4 meses de duração, nós ensinamos como se pode aplicar isso a organizações. Mas, primeiramente, então, você faz uma análise do contexto dos pacientes, ensinamos o uso de evidências e também a medição das necessidades dos pacientes. Depois, você faz uma análise da organização. A organização de pacientes, como é a comunicação interna e externa. Por último, o que nós fazemos é fazer com que cheguem às reuniões com os tomadores de decisão. Nós ensinamos a preparar uma reunião, que informação você precisa levar e também se você tem que ir acompanhado de algum especialista. Se forem poucos funcionários, pode ser uma parceria com uma universidade. Por exemplo, uma que trabalhe com estatística e que também possa ajudá-los na questão de informações. Podem ser também parcerias ou também terceirização, parceria com entidades científicas ou também entidades de nível terciário. Se você não tiver uma boa infraestrutura, essa seria a melhor forma de você poder implementar o advocacy e obter um bom resultado. Parecer da Rosa a respeito dessa questão de advocacy para organizações que não têm muitos funcionários. Bueno, nosotros tenemos muy poco. Nós temos poucos funcionários e temos 25 anos de fundação. Nós mostramos o caminho, porque antes a gente queria fazer tudo. E você não consegue fazer isso. Fizemos muitos cursos, eu sempre faço cursos, eu continuo na universidade, eu estou no 3º ano de trabalho social, mas eu sempre pego também alguns cursos extras, por exemplo, de coaching, que me ajuda como me organizar. Também a publicidade, eu faço na Universidade de Santo Tomás, e pela minha universidade é como ser mais organizada para poder dar ferramentas aos pais e também trabalhar com voluntários que nunca ninguém tinha pensado antes. E agora, como nós temos uma casa, nós temos que mantê-la. Então, por isso, temos que buscar a empresa privada. Então, como você pode obter recursos deles? Agora, estamos realizando diferentes ações para conseguir recursos extras, através também do laboratório, porque é um projeto muito específico. Você apresenta um projeto, por exemplo, isso, parte do projeto tem que ser financiado. Então, nós sempre conseguimos ter pessoas-chave em diferentes departamentos do Ministério da Saúde ou Ministério do Bem-Estar Nacional. E isso daí, de você deixar uma pulga atrás da orelha das pessoas, é extremamente importante. Porque, por exemplo, vocês me veem de verde. Eu sempre vou de verde por todos os lugares e essa é uma publicidade humana. Na minha família, aqui na camiseta atrás, na parte de trás, sempre está escrito assim: eu tenho uma pessoa que tem artrite na minha família. E também temos sempre o site.
E criança com ninho, também criança com imunorreumatologia. Ou seja, nós sempre estamos divulgando algum tipo de lema e sempre estamos de verde e sempre conquistamos uma pessoa, mas sempre isso tem a ver com alguma coisa que tem a ver com a criança com artrite. Se não tiver uma relação, as pessoas não vão entender. E essa pessoa é que acaba fazendo as ligações para você crescer como rede. Mas nós sempre tivemos muito poucas pessoas, mas alcançamos muitas coisas. Então, colocando o trabalho muito focado, você consegue bem. Você tem que mostrar, por exemplo, que a criança precisa ter uma boa qualidade na escola ou também na vida. Também me falaram uma vez que também as crianças precisam ter assento no ônibus ou no transporte público, por exemplo. Então, esse é o caminho que você precisa trilhar para poder fazer com que as pessoas entendam o que é que você está falando. Porque se você falar sobre artrite reumatoide, vão achar que você está falando de adulto. Não imagina uma criança com isso. Então, isso já é um outro obstáculo a mais. Então, tenho aqui uma pergunta da Nancy. Ela pergunta se vocês acham que esse movimento das ONGs, que unem pessoas de forma voluntária para levar benefícios a outras pessoas, tanto diretamente como por meio das políticas públicas, se isso mostra um movimento de evolução, de amadurecimento do ser humano de forma global, onde as pessoas vão entender que elas podem ser a transformação que querem para o mundo. Sim. É sumamente... Sim, isso é extremamente importante, fazer o trabalho voluntário e fazer o trabalho por outras pessoas. Nem tudo é dinheiro. O mundo precisa mudar de alguma forma. É como você colocar um grãozinho de areia para que o mundo seja melhor. Eu acrescentaria, desculpe, Inês, eu acrescentaria que para utilizar bem os recursos é importante. A vontade, muitas vezes, está nas organizações de pacientes, mas se eles não souberem utilizar os recursos e não se capacitarem, como a Rosa comentou, e também colocar em prática tudo que aprenderam, fica muito difícil. É que a organização acaba perdendo o seu norte e perdem-se nos objetivos, tem menos produtividade, os resultados são menores. Então, não se pode gastar mal os seus recursos, porque é muito desgastante para cada um dos voluntários e também para aqueles que trabalham na organização de pacientes. E também fica uma decepção. Você dedica tanto tempo e depois você não atinge os seus objetivos. E também é preciso compartilhar conhecimento, porque você pode fazer muitos cursos, mas se você não compartilhar o conhecimento, não funciona. Você pode conseguir, havia uma pessoa que conseguiu formar um grupo de voluntários, mas isso também porque outra pessoa acabou ajudando. Eu sempre vou também contando o que eu aprendo nos meus cursos. É porque isso não pode desaparecer à medida que as pessoas forem embora. Então, por isso você tem que sempre divulgar mais o seu conhecimento e compartilhar. E também formar-se é primordial. Se você não souber tratar com números, se você não souber quantas pessoas você está trabalhando, quantos pacientes você tem, você não consegue nada. Então, isso também aprendi com a Emília, porque você precisa aprender e aplicar. Então, você vai aprendendo, mas também vai aplicando. Eu não entendia por que me falavam tanto de números, até que eu fui lá e aprendi. Aqui a Nancy continua também perguntando se vocês acreditam que as empresas privadas também podem incorporar essa visão e também podem fazer a sua contribuição para que o mundo seja um lugar melhor, começando por ajudar a própria comunidade onde estão inseridas. Sim. É extremamente importante chegar ao setor público, mas é difícil. Como eu falei antes, se você não tiver uma pessoa que se identifique com isso, é difícil. Se você não tiver um paciente nessa empresa privada, é muito difícil você abrir as portas. Isso me custou o mundo.
é porque essa empresa em particular que eu comentei, tinha uma pessoa que tinha já a patologia, mas se não tiver isso, é muito mais complicado. Mas é possível. Nós sempre conseguimos entrar nas empresas. Mas não se esqueçam de agradecer e também de mandar uma mensagem a cada tempo, sem pedir nada. É porque também você tem que sempre marcar a presença. Eu também me lembro de um vídeo de Lopes, é um participante muito importante que todos conhecem. Ele teve o PF e nesse vídeo, a visibilidade que ele conquistou foi assim aos montões. Os governos e tomadores de decisão, todos eles perguntavam, por que você tem essa pasta com tanta coisa, com tanta informação? E ele falava assim, e se fosse sua filha, o que você faria? Para a preparação das reuniões, ele ia para as empresas pedir apoio, ele ia sempre para falar como se fosse um técnico. Ele tinha todas as informações da doença, ou também como além, numa pastinha que ele levava. E ele sempre falava para as pessoas, você sempre vai ter alguém na sua família com alguma patologia. Então, ele acabava envolvendo as pessoas nisso. E assim, ele acabava também conseguindo envolver a comunidade. Não é uma situação em que você tem todas as partes separadas. Todos nós convivemos numa sociedade. Em algum momento, você vai se deparar com isso. É o comentário que eu acrescentaria. E o último ponto é que quando você chega a um influencer, claro que tudo vai mudar. Quando chega um influencer, todo mundo percebe que existe alguma coisa. Nós levamos 25 anos para fazer isso. O ano passado, chegou na nossa corporação no Chile, e muitas pessoas chegaram também à nossa corporação através disso, através desse influencer. E nós, depois de 25 anos, só agora conseguimos isso. E o influencer faz com que muitas pessoas que não te conhecem cheguem até você. E eles fazem com que as pessoas cheguem, depois nós é que temos que conquistá-los para que eles fiquem. Então, nós acho que não temos mais perguntas aqui do painel. Bom, então, só me resta agradecer aí a participação de todos, a participação também das pessoas que assistiram ao painel, mandaram aqui as suas perguntas, e especialmente agradecer a Emília, a Day, a Rosa Monteiro, por compartilhar com todos os participantes do fórum, né, a sua experiência e as suas realizações, que de fato são um exemplo de melhores práticas para o terceiro setor na saúde. Muito obrigada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muito obrigada a você pelo convite. Tchauzinho.